A paz do Senhor, povo lindo de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando aqui pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, a revista do terceiro trimestre de 2024 da classe dos adultos. E essa revista tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Estaremos estudando nesta ocasião a lição de número 8. E a lição de número 8, ela tem como tema a resistência de Mardoqueu. Lembrando aos irmãos que as 7 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Ruth e Esther. Amém? Então nós estaremos estudando aqui para a data do dia 25 de agosto de 2024 este personagem que eu comentei na aula passada, que iríamos falar mais sobre ele na nossa lição de hoje, a lição de número 8, que tem como texto áureo Esther capítulo 3, no versículo de número 3, que diz assim: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? E o que é esse traspassas aqui, irmão? É transgride. Ou seja, por que você está furando, transgredindo aí um mandato que o rei ele ordenou? Neste sentido aqui, a nossa verdade prática ela vem dizendo: como cristãos somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação do nosso Deus. Aqui, irmãos, eu já separei um texto para complementar aqui a nossa verdade prática. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo de número 29, ali na parte B, onde Pedro diz assim: mais importa a obedecer a Deus do que aos homens. Então, para que nós não venhamos nos comprometer com e fazer parte aí desses conflitos éticos e morais, devemos estar sempre na direção de Deus, fazendo a sua vontade. Qual é a vontade do nosso Deus para a nossa vida? Ela é boa, agradável e perfeita. Não causas aqui de conflitos éticos e morais. Então nós devemos estar também sempre sob a orientação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Gosto de dizer e volto a enfatizar: Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que quando o homem usa esse livre-arbítrio sem a orientação de Deus, sem a orientação do Espírito Santo, ele se torna, irmãos, uma calamidade, por que não dizer uma desgraça na vida das pessoas que agem sem a direção de Deus, seguindo, vamos falar assim, o seu próprio nariz, ou fazendo aquilo que está bem ali aos seus olhos, como nós vemos lá no finalzinho do livro de Juízes. O povo ali estava fazendo tudo que achava bem aos seus olhos, sem a direção de Deus, e aí o que acabou acontecendo ali? Nação de Israel, ela sempre estava ali sendo subjugada por uma outra nação. Então, quando o homem age sem a orientação de Deus, as consequências são terríveis para a vida dele. Temos como leitura bíblica em classe Esther capítulo 2, versículos 21 ao 23, e Esther capítulo de número 3, verso 1 ao verso 6, que eu não estarei fazendo leitura agora, porque nós vamos voltar a ler quase que todo a leitura bíblica em classe aqui no decorrer da nossa lição de hoje, que tem, irmãos, 3 objetivos para nós estarmos estudando. O primeiro, tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. O segundo objetivo, abordar a exaltação de Amã pelo rei. E o terceiro objetivo, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Nós temos também, como parte motivacional para a nossa lição de hoje, dizer, irmãos, que Mardoqueu é um personagem que revela o quê? Determinação, resiliência e coragem. Determinação para continuar servindo a Deus. Resiliência diante das dificuldades, ele não se dobrava, como nós vamos ver aqui na lição de hoje, e coragem para poder não se dobrar e não se prostrar diante ali do seu opositor ou do opositor que se levantava ali contra os judeus, no caso Amã, que nós estaremos tratando também na lição de hoje. Então, irmãos, aqui é bom também a gente frisar que
nós temos sempre que estar fazendo a coisa certa, independente das opiniões alheias. E também, irmãos, que em nossa vida nós seremos desafiados a ser, determinados, resilientes e corajosos. Para quê? Para que possamos perseverar em fé. A Bíblia vai dizer que nós estamos e vamos estar padecendo pelo amor de Jesus Cristo, assim como Jesus disse ali a Ananias quando ele falou para ir lá falar com Paulo. E nós sabemos que nós defendemos a nossa fé, e muitas vezes nós vamos ser confrontados com conflitos éticos, morais, sociais, por que não até religiosos. Mas temos que ser o quê? Determinados, temos que ter em nossa mente, em nosso coração, a resiliência para continuar nos caminhos do Senhor. E também, irmãos, sempre o quê? Tendo coragem para defender a nossa fé. Amém? Então aqui, dando sequência à nossa lição de hoje, caminharemos aqui para a parte introdutória e a palavra-chave da nossa lição de hoje, resistência. O que vem ser resistência? Capacidade de uma força que tem de se opor a outra. Ou também, como nós podemos trazer aqui esse conceito, uma defesa contra uma investida. Nessa última definição, bem aplicado a investida ali daquele plano maléfico ali que Amã ele sugeriu ao rei, e o rei ali acabou que concordou. Nós estaremos falando um pouquinho na aula de hoje também, como nós já comentamos na lição de número 7. Então, a parte introdutória da nossa lição, podemos dizer que estaremos aqui estudando um contexto de conspiração, inveja e tramas dentro da corte persa. E aí, Mardoqueu ele fica sabendo de um plano, ele conta esse plano para Esther, como nós estaremos vendo. Esther leva até o rei, aí há-se toda uma investigação ali e a vida do rei acaba sendo poupada. Por quê? Porque quem estava ali à porta para defendê-lo queria tirar a sua própria vida. Ainda podemos trazer aqui neste contexto, falando sobre Esther, que mesmo quando ela ascendeu ao trono ali, ela permaneceu obediente, obedecendo ao Mardoqueu, ou seja, ela não revelou a sua origem ali, a sua nacionalidade judia a ninguém, obedecendo aquilo que Mardoqueu havia falado para ela. Por quê? Porque, como nós já falamos aqui, havia ali conflitos, ali havia conspiração, inveja, tramas. Então, isso, creio eu, não iria agregar em nada, revelar ali a sua origem para o rei ali. E tratando-se já e caminhando para a nossa lição de hoje, nós temos 3 tópicos. Nós estaremos estudando dentro dos tópicos os seus subtópicos, e o primeiro tópico já tem como tema: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Aqui nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro subtópico tem como tema os bastidores do poder. O autor da revista ele pontua aqui para a gente: ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. O que vem a ser, irmãos, esse sentimento faccioso? É um sentimento de egoísmo, é um sentimento de rivalidade, é um sentimento de ambição excessiva, e isso é prejudicial para nós, principalmente no que? Quando acontece, como ele relatou aqui, no meio evangélico. E o meio evangélico, ele não fica isento disso. E aí o autor da revista, ele também traz aqui para a gente, aqui, isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Aqui eu gostaria de estar lendo Tiago capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 18, que diz assim, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem
é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Ainda gostaria de trazer um comentário aqui, em cima do que o autor da revista, ele escreveu, que deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Então, irmão, se existe o verdadeiro cristão, existe o falso cristão. Por que existe o falso profeta? Porque existe falsos cristãos que dão ouvidos a esses falsos profetas. A Bíblia vai dizer que, só fazendo um comparativo, que a boa fama de Jesus corria pelas aldeias. Então, se existe a boa fama, é porque também existia a fama ruim, não no caso de Jesus, logicamente, mas é só para os irmãos estarem entendendo o contexto. Então aqui, se não tem que estar no meio de verdadeiros cristãos, onde opera esse sentimento faccioso, esse espírito faccioso que Tiago vem registrando para a gente aqui? No meio daqueles falsos crentes, dos falsos cristãos, amém? Ainda podemos trazer aqui, que nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, o contexto aqui, era o que estava acontecendo ali, Bigtan e Teres, eles ficavam ali à porta do rei, eram pessoas que estavam ali para guardar o rei, e eles conspiraram contra a vida do rei, buscando o quê? Assassiná-lo. Então Mardoqueu ficou sabendo desse plano, e como era fiel ao rei, contou a Esther. E Esther, irmãos, ela não pegou crédito para ela. O que ela fez? Ela foi, falou para o rei, não se envaideceu por causa daquela informação. Ela foi, contou ao rei, e aí o rei tomou as suas devidas providências. Podemos ainda estar lendo aqui ainda que em Esther capítulo 2, no versículo 21 e versículo 22, ela diz assim, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, já falei aos irmãos, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida de Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo a gratidão que Esther tinha ali para com o seu primo. Nós estudamos na lição anterior que os seus pais ali haviam morrido, e ele adota a Radassa ali, e ele cria, até quando ela chega no harém ali de Assuero, o nome dela passa a ser Esther. Mas aprendo aqui, irmãos, a tremenda gratidão, e gratidão, irmãos, é o que nós temos que ter para com as pessoas que sempre estão ali nos ajudando. É bem verdade também, nesse contexto, que dentro do meio evangélico é muito comum, infelizmente, o espírito do me contou e qual outro? Escutou. Vou explicar. Me contaram isso. E eu escutei isso. Irmãos, que estes 2 espíritos aqui que trazem o quê? Facção dentro do meio evangélico, que em nome de Jesus eles sejam extintos do nosso meio. Olha só o que vai acontecer quando Mardoqueu, que creio eu investigou aquela situação antes de levar para Esther. Esther vai, conta ao rei, e mesmo sendo de fontes dali confiáveis, olha só o segundo subtópico, a investigação. Aqui, a atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Por quê? Houve uma investigação prévia para apurar a informação. E aí o que foi, quando foi investigado e quando foi confirmado aquela situação ali, daquela conspiração contra o rei? Esther capítulo 2, versículo 23, vem dizendo assim, está lá na nossa leitura bíblica em classe, diz: e inquiriu-se o negócio, ou seja, houve uma investigação e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Então, houve uma investigação, e aí Bigtan e Teres foram enforcados ali por ordem do rei. Então, o rei mesmo, ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. Por quê, irmãos? Porque um líder sensato,
ele não lidera por boatos, ele lidera por fatos. Grava isso, em nome de Jesus. Um líder sensato não lidera por boatos, ou me contou e o escutou. Ele lidera com fatos. E aí, irmãos, para que se ficasse comprovado aquilo ali, né, e seria o que? A vida de duas pessoas que estavam ali em jogo, Bigtan e Teres, e quando foi confirmado, imagina, se eles fossem inocentes, no caso, e fossem ali enforcados. Então a história toda, o fato todo foi confirmado, e aí sim eles foram ali enforcados, né? Foram penalizados ali com essa decisão do rei. Olha o que diz lá em Êxodo, capítulo de número 23, no versículo de número 7, para nós estarmos ainda, né, embasando aqui o nosso conhecimento. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, importante, irmãos, nós nos afastarmos do quê? De palavras de falsidade. A Bíblia vai dizer que quando Paulo estava pregando ali aos bereanos ali, eles iam confirmar na palavra. Só para a gente entender o contexto. Chegou algo até o teu ouvido, irmãos, passa por aquelas 3 peneiras. É verdade? Peneira da bondade, da verdade e da justiça. Ou da verdade, da bondade e da justiça. Como queira a ordem aí. É verdade? Vou apurar. Vai fazer bem isso? Eu falar isso ou eu divulgar isso, né? E é justo, né? Então, peneiras da verdade, bondade e da justiça. Amém? Aqui ainda podemos trazer que agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Olha que palavra forte, irmãos. Estimula fofocas, né? Você quer ver alguém, né, chegar para o pastor para querer falar de uma outra pessoa? Pastor, eu tenho que falar algo de tal pessoa. Aí o pastor fala, nossa, homem de Deus, mulher de Deus, e elogia e tal, e tal, e tal, e tal. Aí daqui a pouco ele olha para a pessoa e fala assim, mas o que o irmão ou a irmã queria falar mesmo? Ah, nada não, pastor, era isso mesmo, né? Então, olha a sabedoria, já corta ali, porque se esticarmos o chiclete, né, a coisa pode virar o que aí, estímulo a fofocas. Caminhando aqui para o subtópico de número 3, o registro dos fatos. Ali era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. Onde se registrava isso? Nos livros, né, da crônica. E esses livros significam o quê? Relatos dos fatos em ordem cronológica. Esse ato de Mardoqueu, ele foi registrado nos livros das crônicas, como nós podemos estar constatando aqui, lá em Esther capítulo 6, no versículo de número 1, quando a palavra do Senhor vai dizer, estaremos lendo este versículo também mais para frente, né? Mas assim, só para embasar esse contexto agora, nós vamos ver que o que acontece ali. A Bíblia diz que Assuero, ele perde o sono, e aí quando ele perde o sono, ele pergunta, né, o que havia sido feito. Nós vamos entrar neste contexto aqui durante o tópico que segue aqui, mas aqui para registrar que isso, né, este fato foi registrado nos livros das crônicas. O importante também com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Então, irmãos, eu costumo definir caráter como conjunto das qualidades ou defeitos que uma pessoa tem. Mas de uma outra maneira, né, como podemos também definir caráter? Podemos definir caráter que é aquilo que a pessoa está fazendo quando acha que não tem ninguém por perto observando, né? Então, ainda trazendo aqui nesse contexto de que Deus sabe todas as coisas, olha o que o salmista diz no Salmo 139, no verso de número 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha outro texto para embasar essa referência, porque o conteúdo aqui é importantíssimo.
Aos Hebreus, capítulo 4, no versículo de número 13, está escrito assim, ó: e não há criatura alguma encoberta diante dele quem? Do Criador, né? Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ainda, irmãos, o último livro da Bíblia, Revelação, né? Apocalipse, capítulo 20, no verso 12, podemos ler assim, ó: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, tudo aquilo que falamos, fazemos, ouvimos, sentimos, a Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já o conhece. Então, todas as coisas estão patentes aos seus olhos. O salmista vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre a terra, passam sobre a terra, né? O resumo deste primeiro tópico vai trazer para a gente: Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Nós estaremos agora caminhando para o tópico de número 2, que tem como tema: Amã é exaltado pelo rei. Então agora primeiro tópico nós falamos um pouco mais sobre Mardoqueu, né? E agora falaremos sobre Amã. Este Amã, irmãos, primeiro subtópico, um novo personagem. Este Amã era um homem muito rico. Lá em Esther capítulo 3, no verso de número 9, os irmãos vão ver que quando Amã ele leva aquele plano diabólico diante do rei Assuero, nós estudamos na lição anterior, ele diz lá na parte B do versículo, vamos dizer assim, ó: e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. Então ele era um homem rico, né? Mas lhe faltava algo ainda que nós estaremos estudando. Já entra em cena, então, sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Neste mesmo versículo, os irmãos vão ver que o rei ali, ele, quando é apresentado aquele plano, ele coloca o anel, né, no dedo de Amã. E Flávio Joséfo, né, um historiador judaico-romano, o que ele vai dizer? Ele vai afirmar que Amã era amalequita, e o povo amalequita sempre foi, né, historicamente, foi inimigo de Israel, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 17, no verso de número 18. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então, nós estaremos agora adentrando, né, para o subtópico de número 2, um herói, melhor dizendo, aparentemente esquecido. Por que ficou aqui um herói aparentemente esquecido? Porque já havia sido, o próprio Deus despertou Assuero naquela noite para que não dormisse. E o rei pergunta: o que foi feito aquele homem que me livrou da morte quando descobriu aquele plano? Aí o pessoal que estava ali para responder essa questão dele ali, né, disse: coisa nenhuma se lhe fez. E irmãos, aqui a gente precisa entender, que às vezes nós fazemos algo e esperando, né, alguma coisa em troca, e essa coisa não vem. Por quê? Porque, irmãos, se nós esperarmos, né, a recompensa de homens, nós com certeza iremos nos frustrar na maioria das vezes. Por isso que a palavra do Senhor vem dizendo que a recompensa, né, vem do Senhor. Então, é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Olha o que Provérbios capítulo 9, no verso de número 10, vai dizer para nós: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então, irmãos, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aquele que não teme ao Senhor nem começou a ser sábio ainda. Nós temos que ter sabedoria para entender o agir de Deus. Como eu já disse em missões anteriores, às vezes nós oramos a Deus para que Deus mude uma situação pela qual nós estamos nos sentindo ali injustiçados, e Deus está usando aquela circunstância, aquela situação para estar nos moldando de acordo com o propósito que Ele tem para a nossa vida. Olha o exemplo de Asaf, lá no Salmo de número 73, do verso 2 ao verso de número 18. Diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel,
para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Olha o verso 5. Não se acham em trabalhos como os outros homens, não são afligidos como os outros homens. Vamos passar lá para o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Verso 18. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então, Asaf ali estava olhando a prosperidade do ímpio e deixando que, a salvação, deixando a vontade de Deus para a sua vida de lado, e nós nunca devemos fazer isso. Terceiro subtópico, evitando frustrações, como eu comentei aos irmãos. Quando nutrimos altas expectativas por parte do ser humano, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. E Mardoqueu, irmãos, ele era servo do rei. Então, poxa, ele podia ter pensado assim: nossa, eu livrei a vida do rei e nada me foi feito. Eu continuo trabalhando à porta do rei, aonde eu estava, e agora continuo nesse mesmo estado. Mas aí, irmãos, isso aqui é só um pensamento meu, porque muitas vezes nós pensamos dessa maneira. Nossa, fiz tanta coisa para aquela pessoa e olha como que ela me agradece. Então, o autor da revista pontua aqui: nós criamos muitas e altas expectativas, às vezes, em ser humano, e o ser humano ele é falho. Mas, como nós servimos ao rei, como nós servimos ao rei, a nossa recompensa vem do Senhor. Então, Mardoqueu não pertencia, irmãos, ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Isso é muito forte e tem que ser o quê? Enfatizado por nós aqui, Porque, irmãos, a Bíblia nos ensina não viver ambicionando coisas altas, neste sentido que estou tratando. Olha o que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 13, no versículo de número 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ainda em Romanos capítulo 12, no verso 16, olha o que Paulo vem dizendo: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Então, neste sentido, Amã, a Bíblia vai dizer, nós já comentamos Esther capítulo 3, no verso 9, ele já era rico, e ele estava ambicionando o quê? Algo que a sua alma, que para a sua alma ainda lhe faltava, o quê? A adoração de todos ali. Só que olha o que vai acontecer quando a gente começar o tópico de número 3, que é a temática que estamos trabalhando. Ainda, trazendo como resumo, do tópico de número 2, diz assim, enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Percebeu aqui, irmãos, no resumo? Mardoqueu, que havia dado a informação para salvar a vida do rei, nada se lhe fez. Agora Amã, que estava ali tramando para matar todo o povo, inclusive a rainha Esther, porque era judia, aí ele foi enaltecido. E muitas vezes, irmãos, nos deparamos nessa situação. Mas não devemos nos abalar emocionalmente, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Tópico de número 3, estaremos estudando a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Aqui também nós temos 3 subtópicos. O primeiro, reverenciado por todos. Aqui, irmãos, o que aconteceu ali? O rei colocou o anel no dedo de Amã, depois daquele plano ali diabólico ali, e aí Amã, ele passava e todos se curvavam e se prostravam diante dele, conforme Esther capítulo 3, no versículo de número 2, Nós podemos estar aqui trazendo aos irmãos na leitura bíblica em Cássio. A Bíblia diz assim, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha
ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. E ainda podemos trazer aqui um outro texto aos irmãos. Lá em Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha o que o anjo disse, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Eu trouxe esse texto aos irmãos porque nem o anjo ali, nem o anjo, ele aceitou a adoração de João. Imagina, irmãos, estarmos nos prostrando e estarmos ali nos curvando, a homens ou a falsos deuses, Só o contexto que trouxe aqui aos irmãos. Então, podemos ainda caracterizar, pelo menos aqui, umas três fatos que faziam com que Mardoqueu não se prostrava. O primeiro deles, lealdade a Deus, ele era judeu. O segundo, talvez poderia ser imerecida aquela honra toda ali a Amã. E um terceiro, conflitava com os atos religiosos. Caminhando para o subtópico de número 2, temos como tema a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, a sua única resposta foi qual? Ele era judeu, conforme Esther, capítulo 3, no versículo de número 4, que faz parte da nossa leitura bíblica em casa, que diz assim, sucedeu, pois, que dizendo-lhe isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para que verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. E isso aí ia contra a religiosidade dele ali. Então, o autor da revista pontua aqui pra gente que encheu-se de furor o coração de Amã contra Mardoqueu, e não só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Então, o seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo, conforme nós estudamos na lição anterior. E ainda, irmãos, uma palavrinha sobre esse seu ódio aqui, destacando aqui ódio. Olha o que Levíticos, capítulo de número 19, livro de Levíticos, capítulo de número 19, verso 17 e 18, ele vem trazendo para a gente, não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz para a gente, irmãos, em relação aqui a esta questão de ódio. E aí nós vamos ver no subtópico de número 3 agora, que esse ódio, irmãos, pelo contexto aqui da revista, ele já podia estar vindo de longas datas. Olha o subtópico: inimizades intergeracionais. O que quer dizer isso aqui, intergeracionais? Quer dizer, no mínimo, 2 ou mais gerações. E aí o que a gente tem que aprender aqui? Que nós não podemos, irmãos, guardar ódio antigo, ou de outras gerações, ou porque fizeram ao meu pai, fizeram à minha mãe e agora eu vou me vingar. Nós vamos ver aqui nesse contexto ainda, final deste subtópico, que temos que ter isso no nosso coração. Porque Amã ficou com seu orgulho ferido, e o orgulho ferido, olha o que aconteceu aqui, movido por uma inimizade intergeracional. E aí Flávio Joséfo diz que ele confirma isso pela descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 32 e versículo de número 32. Quando Samuel ali, no verso de número 33, ele diz assim,
Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então eu quero dizer aqui para os irmãos que no contexto da revista, o que estava acontecendo ali? A Amã era descendente daquele povo lá, que Samuel ali havia, né, matado o seu rei. E aí, aplicando nos nossos dias de hoje, às vezes, irmãos, nós ficamos, vamos falar, com raiva, com ódio de uma pessoa, e passado o tempo alguém pergunta: por que você tem raiva dessa pessoa? Por que você não gosta ou odeia essa pessoa? Olha, eu nem sei mais o motivo, mas eu sei que eu não gosto. Não sei se foi algo que fez para mim, fez para minha mãe, fez para o meu irmão. Olha, irmãos, que pé que chegou, né? O ser humano. Nós temos que estar sempre, irmãos, sempre atentos às ciladas do inimigo. E aqui o autor da revista pontua no final: que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. E o que é porfia? Porfia é discussão, disputa, polêmica. Que Deus esteja nos guardando. Por quê? A vingança não nos pertence. Olha o que diz lá, né? Em Romanos, anotei aqui aos irmãos, ó. Romanos, no capítulo de número 12, no verso de número 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, ó, a vingança não nos pertence. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo. Vem dizendo assim, ó: minha é a vingança. Então, Deus é o nosso advogado e Ele que peleja a nossa causa. Como resumo deste tópico aqui, de número 3, ó, enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. E a Bíblia vai dizer, né, neste contexto, né, e Amã ali usado naquele plano diabólico ali, achegai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Caminhando para a nossa conclusão da lição de hoje, ó, embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos nós esperamos. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer no dia mau. Conforme, né, Efésios capítulo 6, no versículo de número 11. Resistivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Querendo Deus, irmãos, estaremos aqui para estudar a lição de número 9, que terá como tema a conspiração de Amã contra os judeus. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério. E te espero na próxima aula, querendo Deus.